Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 12 de agosto de 2020. Como aceitar que o ser humano não é bom pode nos tornar melhores? O ser humano é naturalmente bom ou ruim? Essa é uma questão que, há séculos, o homem tenta responder. Uma das ideias mais tentadoras e muito popular é a crença de que nascemos bons, mas, influenciados pela sociedade, nos tornamos egoístas, gananciosos, vaidosos, consumistas e destruidores da natureza. Segundo essa teoria, se voltássemos aos hábitos de nossos ancestrais mais antigos, poderíamos voltar a viver em harmonia com o próximo e, principalmente, com a natureza. Em tempos de aquecimento global provocado pelo homem, essa tese é muito tentadora. Mas, infelizmente, muito distante da verdade. Hoje, a ciência pode responder com um bom grau de certeza a ideia romântica de que já vivemos em harmonia com a natureza nunca foi real. A origem do bom selvagem. O grande responsável pela divulgação da ideia de que o ser humano era bom até ser corrompido pela sociedade foi o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau. Em 1755, ele publicou A Origem da Desigualdade entre os Homens, um curto texto em que defende a ideia de que, no estado de natureza, as pessoas são boas. Nada pode ser mais dócil do que o homem em seu estado primitivo, escreveu. Nós evitaríamos quase todos os males se conservássemos a maneira de viver simples, uniforme e solidária que nos era prescrita pela natureza. Naquela época, filósofos ou cientistas não podiam contar com muito mais do que a imaginação e a reflexão para especular sobre os primórdios da humanidade. Não que isso tire os méritos das ideias surgidas nesse período, muitas delas geniais. Mas, sobre como era a vida dos nossos ancestrais, eles não podiam fazer afirmações categóricas. Hoje, os cientistas têm acesso a informações mais precisas sobre os hábitos e a psicologia dos humanos antigos que permitem um retrato mais realista. Uma trajetória de destruição. Muitas pessoas adoram a ideia de que, se voltássemos às nossas raízes, viveríamos em paz e harmonia, diz ao sábio psicólogo e filósofo William von Hippel, da Universidade Queensland, na Austrália. Mas por tudo que aprendemos, não é uma ideia real. A história do Homo sapiens foi marcada por violência e destruição. A conquista dos outros continentes depois de nossa espécie deixar a África foi marcada por um padrão: a extinção de dezenas de aves e mamíferos. Segundo o historiador Yuval Harari, em Sapiens, uma breve história da humanidade, há 70 mil anos, 200 mamíferos com mais de 50 quilos povoavam a Terra. Em pouco mais de 50 mil anos, o número caiu pela metade. Não foi obra de um cometa, um asteroide nem mudanças climáticas, os responsáveis foram os humanos. O desaparecimento desses animais ocorria sempre após a chegada do homem ao habitat deles, como Austrália e Américas do Norte e do Sul. Entre as vítimas, estão o tigre-dente de sabre, o leão marsupial e diprotodontes, animais que pesavam até 2,5 toneladas. A primeira onda de colonização dos sapiens foi um dos maiores e mais rápidos desastres ecológicos a cometer o reino animal, escreveu Harari, que ironiza a tese do bom selvagem. Não acredite nos abraçadores de árvores que afirmam que nossos ancestrais viveram em harmonia com a natureza. Uma vida de guerras. Numa de suas passagens mais líricas, Rousseau descreve a cena do homem selvagem matando a fome à sombra de um carvalho, saciando a sede no primeiro riacho, encontrando sua cama ao pé da mesma árvore que lhe fornece sua refeição.
nada mais distante da realidade. Especialistas descrevem a vida do homem primitivo marcada por preocupações e a principal delas era o risco de morte por outra pessoa. Von Pell compara a vida do caçador-coletor com a de um mafioso, que sobrevive numa rede de intrigas, suspeitas e frágeis alianças para evitar a morte violenta. As guerras eram comuns com outros sapiens, e, também, contra outras espécies de humanos, como o Neandertal, o Homo floresiensis conhecido como Hobbit e o hominídeo de Denisova, descoberto na Sibéria. Nos últimos anos, cientistas encontraram evidências que sugerem que o encontro do Homo sapiens com essas outras espécies foi determinante para a extinção delas. Alguns encontros foram pacíficos. Prova disso é que carregamos parte do DNA de outras espécies de hominídeos. Mas, no geral, sapiens guerrearam com outras espécies. Nós dizimamos as outras espécies de hominídeos, diz o paleontólogo e biólogo evolucionista Nick Longrich, da Universidade de Bath, no Reino Unido. Por que fizemos isso? Foi uma estratégia de sobrevivência. Do ponto estritamente biológico, o ser humano é como um leão, uma serpente ou uma flor que vive para produzir e passar seu DNA para frente. Morte violenta é uma constante na natureza. Pense numa mosca morta por uma aranha ou até por uma planta carnívora. Agora, se coloque no lugar dela e tente imaginar seu sofrimento. Não dá para achar que a natureza é idílica, certo? Os animais, algumas plantas e o homem não veem uns aos outros apenas como comida, mas como competidores no ecossistema. Segundo Nick Longrich, foi a busca por alimento e a competição territorial que levou o Homo sapiens a guerrear contra praticamente todas as espécies de seres vivos que habitam o planeta. Não é por acaso que muitos cientistas chamam de Antropoceno o período em que nossa espécie dominou a Terra e, desde então, estamos promovendo a sexta grande extinção em massa. Caçamos os mamutes até a sua extinção, destruímos florestas para a agricultura, alteramos a paisagem de metade da superfície terrestre do planeta. Mas somos ainda mais perigosos para outros humanos porque competimos por recursos e terras, escreveu Longrich em artigo. Ah, mas hoje é pior. Nada disso. Por mais incrível que possa parecer, a vida hoje em todos os pontos do planeta é um verdadeiro Éden se comparada à vida dos nossos ancestrais. Em Os Anjos Bons de Nossa Natureza, o psicólogo Steven Pinker lançou mão de uma série de estudos arqueológicos para criar estatísticas que comprovam essa tese. Os dados coletados em 21 sítios arqueológicos pré-históricos revelaram que, em média, 15% das pessoas morriam em decorrência de agressões provocadas por outros humanos. Já no século XX, que muitos consideram o período mais violento da história humana, o índice de mortes violentas não ultrapassa 3%, segundo estudos citados por Pinker. Detalhe: ele diz que os primeiros dados são subestimados. Como eles foram colhidos a partir de marcas de violência provocada por outros humanos em ossadas encontradas nos sítios, não é possível computar, por exemplo, mortes por envenenamento. Uma grande parcela da nossa cultura intelectual abomina admitir que a civilização, a modernidade e sociedade ocidental podem ter algo de bom, escreveu. Apesar de todos os perigos que enfrentamos hoje, os perigos de ontem eram ainda piores. E aqui podemos citar novamente Roussel. Se ele errou na ideia de que somos naturalmente bons,
Acertou em cheio ao apontar uma característica que distingue os humanos dos outros animais: a perfectibilidade, ou seja, a capacidade de se aperfeiçoar ao longo da vida. Enquanto um animal com poucos meses é o que será durante toda a vida, o ser humano é livre para melhorar e também para piorar, importante admitir. Como escreveu o filósofo Luc Ferry em Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos, é essa nova definição do ser humano, que vai possibilitar identificar o que, no homem, permite fundar uma nova moral. E, sob essa nova moral, temos o dever de nos tornarmos melhores a cada dia. Allan Kardec esclarece sobre a evolução no Livro dos Espíritos, pergunta 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, dormitam durante séculos, depois, irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do caroço edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem muitas vezes não percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito Lázaro complementa o Livro dos Espíritos dizendo: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos; quando mais avançado e corrompido, só tem sensações; quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento; ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo a seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida, do que da meta, aquele em quem predominam os instintos.
A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento, trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado, como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos à elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de agosto de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.